Professor, definitivamente, o que é o crime de terrorismo? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelente pergunta para dissertarmos no episódio de hoje. Porém, sempre tendo cuidado de respeitar as posições políticas de vocês que nos acompanham aqui no canal, independentemente de serem de direita, de esquerda, de centro, ou mesmo você que não está nem aí para essas discussões. E esse assunto se torna relevante, porque notadamente há sérias divergências na interpretação da lei de terrorismo entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a Procuradoria-Geral da República, e que foram obviamente evidenciadas após os atos seríssimos de invasão e destruição dos símbolos do poder em Brasília, uma vez que surgiu uma série de interpretações nos meios de comunicação, indicando que aqueles atos, além de serem enquadrados como tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também poderiam ser classificados como atos terroristas, cabendo inclusive acrescentar-se os atentados praticados contra as torres de transmissão de energia em Rondônia e no Paraná. Além, claro, da bomba colocada em um caminhão-tanque de combustível no acesso ao aeroporto de Brasília. Observamos que há algum tempo nós já fazíamos sérias críticas ao modelo utilizado aqui no Brasil para disciplinar o crime de terrorismo, conforme veremos na Lei 13.260. E tem mais, vocês sabiam que a denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e que foi recebida pela Justiça do Distrito Federal, que tornou Alan Diego dos Santos, o Washington Oliveira Souza e o Wellington Macedo de Souza réus pelo seu envolvimento na tentativa de explosão daquele caminhão-tanque na capital federal, não indica o crime de terrorismo, conforme foi sobejamente discutido na imprensa. Como assim, professor? Pois foi exatamente isso que vocês ouviram. A denúncia não tipificou os envolvidos no crime de terrorismo. Mas será que a opção dos colegas do Ministério Público teria sido a mais acertada? É justamente esse o ponto de partida da nossa aula de hoje. Portanto, como já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e nos sigam, compartilhem nossos episódios com pessoas assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. E não esqueçam, claro, de ativar também o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. As absurdas cenas que assistimos em Brasília levantaram uma questão importantíssima. Afinal, o que é o crime de terrorismo e, definitivamente, como a legislação brasileira trata da questão? E, meus alunos, o caso ganha ainda mais relevância, uma vez que não necessariamente todas aquelas condutas, atenção, por mais reprováveis e inaceitáveis que sejam, talvez não possam ser enquadradas na Lei 13.260 de 2016, que define o crime de terrorismo. E, de imediato, já vale dizer que a legislação voltada para tipificar e definir o que seria organização terrorista somente saiu do papel e de modo atabalhoado por pressão internacional em virtude da realização da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, tendo sido incluído em 2013 na lei que definia a organização criminosa, a 12.850. E somente em março de 2016, pressionado pela proximidade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com a Lei 13.260, o legislador passou a dedicar uma lei específica para definir o crime de terrorismo e também para aproveitar e reformular o conceito de organização terrorista, conforme previsto anteriormente. Portanto, tentando entender os aspectos jurídicos da questão, podemos caracterizar o terrorismo nos termos do artigo 2º da Lei 13.260 como a prática por um ou mais indivíduos de atos calcados em razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos
com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Nesses termos, pode-se notar, sem maiores dificuldades, algumas complicações que se terá para determinar a imputação criminal de alguns daqueles eventos nos tipos penais dispostos na lei de terrorismo. Assim, em relação aos atos que podemos chamar e caracterizar como atos de terrorismo, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, estão incluídos usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração de refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias da rede de atendimento. E ainda o atentado contra a vida ou a integridade física das pessoas, sendo punido, em todos esses casos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à violência e à ameaça. Dentre outras condutas, vale ser destacado que é crime, nos termos do artigo 5º, a realização de atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito, recebendo a pena correspondente ao delito que vier a ser consumado, diminuída de 1/4 até a metade. E também incorreria na mesma pena o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, ou quem fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. E agora, vamos voltar nossos estudos para o enquadramento daquele que participa de uma organização terrorista. A conduta, prevista no artigo 3º da Lei 13.260, enquadraria quem promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista, com pena prevista de 5 a 8 anos de reclusão e multa. Ainda assim, vale ressaltar que, aplicando as penas mais severas da legislação voltada para a punição de atos terroristas, é tipificado no artigo 6º, dentre outras condutas, o agente que receber, oferecer, investir recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes relativos ao terrorismo, recebendo pena de 15 a 30 anos de reclusão. Ok, professor, acho que estamos entendendo, mas como ficam os enquadramentos então? Meus alunos, inicialmente, ainda que a mídia insista em falar no crime de terrorismo em relação aos eventos na Praça dos Três Poderes, ao caminhão-tanque e aos atentados praticados contra as torres de transmissão de energia, acreditamos, data máxima vênia, que seria necessário um sério e absurdo malabarismo jurídico para se enquadrar aquelas condutas no crime de terrorismo, ainda que se constituam em gravíssimos e inaceitáveis atos criminosos. Nesse sentido, pela ausência de alguns dos elementos subjetivos previstos no tipo do crime de terrorismo, restaria, além dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, nos termos, respectivamente, dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, também, dentre outras possibilidades, a prioristicamente, caberia mencionar os crimes de lesões corporais, artigo 129, ameaça, artigo 147, furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, e talvez para alguns colegas até o crime de roubo, artigo 157. Também o dano qualificado e dano contra coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, conforme os artigos 163, parágrafo único, e 165. Além do crime de incitação, artigo 286,
Associação criminosa, artigo 288, e resistência, artigo 329, sem contar com a eventual possibilidade da tipificação dos crimes previstos na 9605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, por dano em arquivo, registro, museu ou biblioteca, e principalmente pelo crime de pichação, nos termos dos artigos 62 e 65 da referida lei. E ainda, da mesma forma, no crime de organização criminosa, consoante a 12.850 de 2013, e provavelmente em substituição ao crime de associação criminosa. Porém, especificamente no que tange a colocação da bomba no caminhão-tanque, deve-se observar que o Ministério Público, ao denunciar Alan Diego, Washington de Oliveira e Wellington Macedo por não encontrarem com precisão os elementos constitutivos do tipo do crime de terrorismo, optaram por enquadrar as suas condutas no crime de explosão, conforme o artigo 251 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 6 anos de reclusão e multa. E caso a perícia determine que a substância utilizada não tem efeitos análogos à dinamite, conforme prevê o seu parágrafo 1º, a pena seria um pouco mais branda, passando a ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ainda assim, atenção, nós não podemos confundir o fato da prática de um ato terrorista poder ser cometido e punido, nos termos da lei, por apenas um ou por mais indivíduos, com a conduta daquele que integra ou participa de uma organização voltada para a prática de terrorismo. Acrescentando-se que a definição de terrorismo também é manuseada por outras áreas do conhecimento, não necessariamente correspondendo à sua interpretação jurídico-penal. Por fim, repita-se que no Brasil, nos termos da legislação atualmente em vigor, somente se pode falar em terrorismo quando, em razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, se praticar atos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo-se a perigo às pessoas, o patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E, aliás, posso até dizer que o modelo utilizado por nossa legislação seguiu caminho bastante distinto da forma como o terrorismo foi tipificado nos principais países ocidentais, pouco importando se o direito deles está calcado nas tradições romanas ou anglo-saxãs. Mas isso já é assunto para uma outra superaula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí em nossos canais e, claro, já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco, espero que vocês tenham gostado da aula. Encontro vocês num próximo episódio.